Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse tipo de fé, essa fé especial, é uma fé que Deus nos dá através da sua palavra. Essa fé que Deus nos dá é uma fé que opera poder. Deus nos dá da sua autoridade para que nós possamos concretizar totalmente a derrota de Satanás. É isso que Paulo está falando aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa pregação da fé geral e dessa fé especial. Essa fé especial que Deus nos dá através da sua palavra. Deus nos dá do seu poder, Deus nos dá da sua autoridade para que possamos concretizar totalmente a derrota de Satanás. Que Deus vá abrir os olhos do nosso coração para que nós possamos observar que esses dons espirituais são para que haja um trabalho, uma edificação e que se concretize a derrota de Satanás. Totalmente, inteiramente. Nós vemos também, como diz a palavra de Deus, que é o dom de operação de milagres. Que é aqueles dons que fazem coisas. Muitas vezes é necessário, para que Deus seja glorificado, que haja uma intervenção sobrenatural. E no decurso da nossa vida, nós temos que muitas vezes sermos ajudados pela intervenção sobrenatural do nosso Deus, através de coisas da natureza. É para isso que a palavra de Deus nos diz que há milagres. E a palavra milagre, no original grego, é dunamis, que significa também poder. Esse poder não só se manifestou no Velho Testamento, mas também é um poder que se manifesta no Novo Testamento. No Velho Testamento nós vimos ali, em 2 Reis, nós vemos ali a divisão das águas. Em Êxodo, nós vimos ali a poeira, quando foi arremessada para cima, se transformou em insetos. Em Êxodo nós vimos a saída do Egito, aquelas 10 pragas. O mar se dividindo. Nós vimos a botija, a farinha, a botija da viúva, ali em Reis, o óleo se mantendo, é um milagre. Então, nós podemos ver muitos milagres, dínamos, poder, intervenções sobrenaturais de Deus na natureza. E também nós podemos ver no Novo Testamento, o Senhor Jesus, em João no capítulo 5, alimenta 5.000 pessoas, 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Paulo, quando está falando ali com Elimas, Deus dá um sinal sobrenatural para aquelas pessoas, ali em Atos capítulo 13, e aquele homem ficou cego, ficou sem ver. Então há muitos milagres na Bíblia, e são dons, são operações de Deus, são intervenções de Deus, que a igreja hoje não podemos ser ignorantes dessas coisas. O Senhor Jesus mesmo ali em Marcos, no capítulo 4, o Senhor Jesus opera um milagre para evitar um livramento de perigo ali, e que aquela embarcação iria ser naufragada. O Senhor Jesus diz: acalma-te vento, e emudece vento, acalma-te mar. Houve uma operação de milagre para evitar perigos. Então esses dons são intervenções de Deus na natureza. São os milagres. Nós sabemos que o Senhor Jesus também possuía o dom de cura. E o dom de cura não é ciência médica. Muitas vezes, muitos querem confundir o dom de cura com ciência médica. Mas o dom de cura não é ciência médica. Ali em João, no capítulo 3, nos diz que o Senhor Jesus, ele possuía o Espírito sem medida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Em João 14, no versículo 10, o Pai permanece em mim
E é o Pai, que, por permanecer em mim, é que faz as obras. Em Lucas, o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo me ungiu. Então o Senhor Jesus era ungido com o Espírito Santo e com poder. Em Atos, se nós olharmos nos relatos de Lucas, em Atos, no capítulo 10, Atos capítulo 10, no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu o Senhor Jesus com Espírito Santo e com poder. Em Marcos 11, nos diz que muitos receberam a cura pela fé. E Isaías, no capítulo 10, nos diz que o jugo é despedaçado pela unção, por causa da unção. Essa unção espiritual. A igreja necessita, a igreja precisa deixar a ignorância. Esses dons de curar não são ciência médica. Esses dons de curar são dons para fazer algo, obras poderosas, assim como milagres, assim como o dom da fé no meio da igreja. Nós temos também aqueles dons que são as expressões vocais, quando Deus fala alguma coisa. E o primeiro deles é o dom de profecia. E esse dom de profecia é uma expressão vocal, sobrenatural, num idioma conhecido, ou pode ser também em outras línguas, com interpretação. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1 Coríntios 14, 3 diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, profetizar aqui não é predizer. Profetizar aqui não é pregar. É diferente. E por isso que nós temos que nos acautelar com muitas e muitas profecias pessoais. Muitos e muitos dizem que estão profetizando, mas estão regulando e conduzindo a vida das pessoas. A profecia bíblica, ela serve para edificar, para consolar e para exortar. Para que fique bem entendido, edificar é para nos trazer crescimento espiritual a respeito de Cristo Jesus. Quando diz que nós temos que exortar uns aos outros, nós temos que estar nos chamando cada vez mais para perto do nosso Deus. E quando nós falamos de consolação, consolar é nos consolar nas aflições da vida, nas dificuldades, nas tribulações. Então a profecia ela serve para nos edificar, nos consolar e nos exortar. Então é dom, é dom. E uma grande diferença, nós temos que entendemos pela palavra de Deus, que é a nossa base, que a profecia ela pode ser um dom profético, como também um ministério profético. Quando nós olhamos em Atos, no capítulo 21, nós vemos que as 4 filhas de Filipe, elas tinham um dom de profecia. Elas edificavam, consolavam e exortavam. E quando nós vimos Ágabo chegando na casa de Filipe, Ágabo tinha o dom de profeta, ou tinha o dom ministério profético. Então, é o dom de revelação, mais o dom de profecia, que é diferente de simplesmente o dom de profetizar, que é diferente do ministério profético. Então nós temos que entender e temos que ter cautela com essas profecias pessoais que ficam regulando a vida de muitas pessoas.